Olá, meus amigos do Jeep, que bom estarmos juntos para comemorar mais um mês de Dona Ivone Pereira, né? E eu escolhi o conto Sonho de Rafaela, que está no livro Ressurreição e Vida, ditado por Leon Tolstói. Aliás, esse foi, na realidade, apesar dele no livro estar como capítulo 3, ele foi o primeiro conto ditado por Tolstói, né? E foi ditado de uma vez só, né? E Dona Ivone diz o seguinte na introdução desse livro. É o primeiro parágrafo. Esse volume será a contribuição do meu amor às comemorações do centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Allan Kardec sob a orientação dos espíritos prepostos pelo Senhor para a reeducação da humanidade, e assim segue, né? Então nós vemos que ela, na verdade, ela não conhecia muito de Leon Tolstói. Ela, na juventude, havia lido um conto que estava dentro de um livro, que era o Jesus e o Aldeão Russo, que eu, aliás, recomendo que todos procurem, leiam. Quem quiser pode entrar em contato comigo que eu passo o conto. É um conto de Natal. Muitos devem conhecer, mas talvez não saibam que se tratasse de Leon Tolstói, né? Vamos ao sonho de Rafaela. Rafaela era uma camponesa muito pobre que vivia numa região da Itália, muito rústica ainda, chamada Piemonte. E ela tinha tido uma menina, uma filhinha de 3 anos chamada Ada, mas que já havia morrido há uns 6 meses atrás. Ela passou esse tempo todo muito revoltada com Deus, blasfemando, dizendo que ela era uma injustiçada, que Deus não podia ter feito isso com ela. Ela chorava, mas não é um choro de saudade, que é normal, era um choro de revolta, né? E passou esse tempo. Uma noite, ela dormiu, ela deitou, dormiu, e ela tem um sonho. E nesse sonho ela é transportada para uma festa ali vamos dizer, perto do céu, vamos dizer assim, né? Isso é um conto. E muitas crianças estavam presentes nessa festa. As crianças estavam muito bonitinhas, todas elas com asinhas branquinhas, reluzentes, brincando, cantando, pulando, algumas voando. E ela ficou maravilhada com aquela cena. No entanto, ela olha em volta e ela vê o quê? Vê no cantinho quem ela vê? Ela vê a Ada, a filhinha dela, num cantinho. A menininha estava muito triste, muito chorosa. As roupinhas, as asinhas estavam muito molhadinhas. E com isso, com o peso da água, elas ficavam pesadas, né? Não tinham brilho nenhum. E a mãe, então, pergunta para ela: minha filha, você sempre foi uma criança tão alegre, o que te aconteceu? Por que você não está brincando com as amiguinhas? E ela diz: mamãe, mesmo que eu quisesse, eu não poderia. Você viu as minhas asinhas? Você viu a minha roupinha como está molhada, como está pesada? Minha filha, me diz com quem que eu falo para ajudar você a trocar essa roupinha? Não sei. Você me diz que eu vou fazer. Aí a menininha olha para a mãe com aqueles olhinhos tristes e diz: mamãe, infelizmente, indiretamente, você é responsável por eu estar assim. Eu, minha filha? Sim, mamãe. Sabe o que acontece? A sua tristeza infinita, as suas blasfêmias contra Deus me deixam tristezinhas. E as suas lágrimas, mamãe, de revolta, de mágoa contra Deus, olha só, molharam as minhas asinhas e minha roupinha. E aí eu mesmo que quero, eu não posso brincar com os meus amiguinhos. Aí a mãe se dá conta de que, na verdade, talvez o que ela achava que era amor, não era. O amor nunca é egoísta, o amor é generoso, não é? Então ela reflete e diz para a filha: minha filha, olha, eu prometo que doravante eu não vou mais ter mágoa, não vou mais blasfemar contra Deus, muito pelo contrário. Eu vou ser grata por Ele ter podido proporcionar esse encontro entre nós, não é? E bom, e assim
ela dormindo, né, no dia seguinte, quando a Rafaela acorda, ela acorda completamente diferente, com vontade de viver, alegre, de bem com a vida, fazendo orações, agradecendo a Deus a oportunidade de ter visto a filha, né? E ela chama as amigas da aldeia, porque elas sempre se reuniam para conversar, e ela conta o sonho. E esse sonho, toda essa decisão dela, isso vai servir de bálsamo para aquelas outras mães que perderam seus filhinhos também. Aí nesse conto, antes de entrarmos em outras coisas, quando ela faz essa reformulação, nada mais é do que um momento de autoconhecimento. Quando você se volta e analisa. E ela analisou. O que ela dizia que era amor, talvez tivesse muito de posse, né? Muito da paixão, do desequilíbrio, né? Porque o amor verdadeiro, ele é generoso, né? Ele quer o bem do outro, né? Esse é que seria. Então a gente vê a doutrina, é Santo Agostinho que nos diz na pergunta 919 ou 919A, ou em ambas, não sei, que ele fala sobre a importância do autoconhecimento. E nós, às vezes, precisamos refletir conosco próprios, né? Porque às vezes a gente está lá, comete lá os nossos erros, né? Agora, voltando ao conto e fazendo, sim, uma correlação com as obras kardecianas, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai falar, quer dizer, o que eu pesquisei está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 3, Justiça das aflições, no item 21, Perda de pessoas amadas e mortes prematuras, que nada mais é do que instrução do Espírito Sanson, instruções dos Espíritos, né? É Sanson que nos fala. E no capítulo 19 do Evangelho, Bem-aventurado aqueles que são mansos e pacíficos, o item Obediência e Resignação, o item 8, que também é uma instrução dos Espíritos, só que é o Espírito Lázaro que nos fala. Então, basicamente, assim, resumindo, fala o seguinte: a justiça das aflições, se nós acreditamos em Deus e vivemos rezando e orando e pedindo Deus Pai soberanamente bom e justo, nós sabemos que os atributos dele são absolutos. Como é que a gente pode crer que Deus seja injusto? Quando nós recebemos alguma coisa que nós desconhecemos, a única certeza que nós podemos ter é que é justo, né? Eu posso não entender por que eu estou passando por isso. Pode ser uma prova, uma causa de aflição na vida atual, pode ser numa vida anterior, eu posso nem entender. Mas uma certeza eu tenho: Deus não é injusto, Deus não é parcial, Deus não joga, né? Então essa certeza, só isso já serve de consolo, que a gente sabe que, de alguma maneira, se é uma expiação, nós estamos nos reajustando com a lei. Se é uma prova, nós estamos caminhando para uma evolução, não é verdade? E outra coisa, a gente sabe que da imortalidade da alma, da lei de comunicação, olha só, a comunicabilidade, seja ela por psicofonia, por psicografia, por onírica, né, no sono, não é verdade? Então, são oportunidades que Deus dá para que nós vejamos e sintamos. Quantas vezes a gente sente a presença dos nossos afetos quando nós lembramos deles, não é verdade? Depois, quer dizer, então, a doutrina ela é muito consoladora nesse sentido. Agora, é o Espírito Lázaro, nesse item 8, que diz o seguinte, um trecho: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair, né? Agora vamos fazer uma correlação com o Livro dos Espíritos, e aí a gente vai fazer com a segunda parte, que é o Mundo dos Espíritos, o capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 5, Sorte das Crianças após a Morte.
Ainda a segunda parte, Mundo dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita, item 9, Comemoração dos Mortos, Funerais. Depois, a gente procurou também na quarta parte do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Segundo item, perda de entes queridos. Eu não vou falar todas, não. Vou falar a 199, que diz o seguinte: porque a vida é frequentemente interrompida na infância. A duração da vida da criança pode ser para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do termo desejado, e sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. E vou ler a 936. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobreviveram afetam os espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades daquele que amou. Porém, uma dor incessante e destemperada o afeta penosamente porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus e, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao encontro. Nós vamos também encontrar no livro que é o Espiritismo, na questão 154 da segunda parte, Solução de alguns problemas da doutrina espírita, capítulo 38, Depois da Morte, que faz o seguinte: qual, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade? Suas faculdades conservam na infância como durante a vida? E a resposta: o incompleto desenvolvimento dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Livre desse invólucro, que é o corpo, suas faculdades são o que eram antes de sua encarnação. O espírito, não tendo mais que passar por alguns instantes na vida, não sofre modificação nas faculdades. Aí vem uma observação. Nas comunicações espíritas, o espírito de um menino pode, pois, falar como adulto, porque pode ser um espírito adiantado. Se algumas vezes adota a linguagem infantil, é para não tirar à mãe o encanto que sempre está ligado à afeição de um ente frágil, delicado e adornado com as graças da inocência. E aí tem uma observação. Na Revista Espírita de janeiro de 58, tem um artigo que faz parte das evocações particulares. Mãe, eu estou aqui. Mas eu vou fechar com mais uma obra, que é a Gênese, capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, item 42, porque eu acho que isso fecha mais ou menos, mas depois ainda tem um outro fechamentozinho. Fecha no sentido da doutrina espírita, né? Considerando-se, além do mais, o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que empresta a todos os atos da vida, por tornar bem claras as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de que cada um ter perto de si os seres que amou, a certeza de os rever, a possibilidade de conversar com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, tudo quanto se adquiriu em inteligência, em sabedoria, em moralidade, até a última hora da vida, nada está perdido, que tudo resulta no adiantamento do espírito, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em relação ao Consolador anunciado. Agora, como eu disse, para finalizando, como é mês de Dona Ivone, eu peguei no livro Cânticos do Coração, volume 2, no capítulo 1, um trecho, né? Espíritos de Criança, e ela está relatando ali onde existem algumas crianças ali, né, no plano espiritual, e ela diz o seguinte: esclareceram as dignas preceptoras espirituais, e sim,
porque seus perispíritos já estão preparados para a reencarnação. Voltarão com presteza à vida terrena e por isso não foram desambientados das condições humanas que ainda ontem experimentaram. São esses espíritos, pois, que possivelmente se comunicam em nossas reuniões experimentais ou são percebidos pela vidência com aparência infantil e que se mostram frequentemente tais como eram ao desencarnar, assim consolando fortemente os pais atingidos no coração por sua ausência carnal. Esses espíritos, porém, são adultos. As circunstâncias temporárias é que os levam a se conservarem infantis, né? Então a gente agradece a todos e vamos continuar agradecidos por estarmos juntos comemorando o mês de Dona Ivone. Que nós permaneçamos em paz, meus irmãos. Obrigada.